Boa tarde, muito obrigada. Na pessoa do Sr. Presidente, cumprimento todos os presentes e os que assistem à distância. Se me permitem, eu iria usar um bocadinho deste tempo inicial para responder a algumas questões que aqui foram colocadas na anterior reunião do Executivo, e na medida em que eu não estive presente, não tive a oportunidade de responder, e começaria exatamente pelo Sr. Vereador Francisco Queiroz. Começou por levantar aqui uma questão que tinha a ver com a comemoração dos 50 anos de 25 de Abril e da solicitação feita ao SMTUC para a colocação de uma paragem de autocarro. Queria dizer que essa solicitação já foi ao Conselho de Administração, já teve uma primeira abordagem, mas naturalmente isto não é uma questão de mobilidade, é essencialmente uma questão de cultura e, portanto, esta ação está a ser desenvolvida no âmbito das ações que estavam a ser também desenvolvidas diretamente aqui pela Câmara Municipal e, portanto, em conjugação, irão ter uma resposta em relação a esta solicitação. Requalificação dos passeios na zona do Monte Formoso já é uma questão um bocadinho antiga, aliás, e junto-a diretamente à questão da Ponte Pedonal na Casa do Sal. Já tivemos algumas reuniões com a Associação de Moradores do Monte Formoso, no qual essa questão foi abordada. Eu disse que não há verbas neste momento para a construção desta obra, nem da ponte, nem a requalificação dos passeios, e, portanto, estávamos a aguardar o lançamento dos avisos, a abertura dos avisos do PT 2030 e, portanto, o projeto está feito, no caso da ponte em concreto, arquitetura, avançou-se para os projetos de especialidade, a candidatura está, como eu digo, a aguardar essa oportunidade. Em relação à visita técnica à cidade do Al, também dizer que por 2 vezes me enviaram um e-mail, eu respondi de que tinha redirecionado para os serviços técnicos, solicitei que a visita fosse marcada, ainda não ocorreu, mas irá ocorrer amanhã, às 11 horas, sendo que, nos entretantos, os serviços técnicos já, por mais do que uma vez, se deslocaram ao local para se tentar inteirar dos problemas e que, em grande parte, derivam de estacionamento abusivo. É essa a questão que está em cima da mesa, mas que, naturalmente, tem que ser vista com todo o cuidado e, portanto, já tem algumas soluções que irão apresentar, como eu disse, no dia da manhã, quer a representantes da União de Freguesias, quer diretamente à Associação de Moradores. Em relação a uma suposta ligação que eu percebi ser rodoviária solicitada pelo Cavalo Azul, eu tenho que admitir ignorância total relativamente a essa matéria. A mim, pelo menos que tenho memória, nunca me chegou tal solicitação. Contactei os serviços técnicos que também desconhecem esta mesma solicitação. Portanto, o pedido que eu aqui deixaria era que, no caso de ter enviado por e-mail, que reenviem, pode ser diretamente para mim, porque não está a ser estudado nada, pelo menos nem por mim, nem pelos serviços técnicos, neste caso do espaço público, porque é disso que falamos, por desconhecimento total. Portanto, ou se extraviou o e-mail, ou nunca cá chegou. Não sei se foi uma solicitação ao anterior executivo, porque me pareceu já ser uma coisa antiga. Provavelmente nunca foi abordado diretamente connosco nesta fase e, portanto, desconhecemos a pretensão. Fica aqui o apelo que, assim, dificilmente terão uma resolução do problema, portanto, é melhor redirecionarem. O Sr. José Dias, o Sr. Vereador José Dias, na última reunião, falou aqui de que iriam defender a gratuitidade dos transportes. Eu gostaria também de o poder fazer, mas é preciso dinheiro para pagar. Os transportes não andam a água, não andam a ar, portanto, temos que ter sempre em consideração o custo de uma estrutura, como é o caso do SMTUC, e que todos sabemos que tem um déficit anual entre 9 e 10 milhões de euros, e, portanto, se, eventualmente, a bilheteira passar a ser livre, significa que ainda vamos perder mais 7 milhões de euros. Não podemos ser, diria, demagogos nesta matéria, temos que ser práticos, temos que ter fontes de financiamento alternativas. Se o Governo abrir os cordões à Bolsa, naturalmente poderemos ter aqui uma nova fonte de financiamento, mas, como sabe, o Governo não tem tratado bem o resto do país. Portanto, recordo aqui que temos um programa, tínhamos, porque agora vai deixar de se chamar assim, o programa PARTO, o Programa de Apoio à Redução Tarifária, que injetam todos os anos mais de 200 milhões de euros na área dos transportes, mas 85% dessa verba fica na área metropolitana de Lisboa e do Porto. Sobram menos de 15% para o resto do país. No caso de Coimbra, todos sabemos que são pequenas migalhas relativamente ao déficit que temos. Portanto, eu gostaria muito até de lhe dar toda a razão e dizer vou consigo, mas o dinheiro tem que vir de algum lado e esse é o desafio que eu lanço aqui. Traga-nos sugestões de onde é que podemos ir buscar dinheiro, porque
se não for diretamente a quem usa o transporte coletivo, e que mesmo assim, como sabe, o valor é extremamente subsidiado, não corresponde nem de perto nem de longe àquele que é o valor real, porque senão não tínhamos déficit, e não é só uma questão de gestão, garanto-lhe, porque senão convido a visitar-nos o Xmetuc e pode ver diretamente com os seus olhos, temos todo o prazer nesse sentido, não estou a brincar, nem diria a tentar lançar culpas para ninguém, mas não é fácil gerir uma empresa de transportes que tem uma frota de 160 veículos, porque já batemos 15 nos entretantos, mas de 160 veículos com uma idade média que ultrapassa os 16 anos. Ou seja, mais de 45% deviam estar abatidos. Portanto, o dinheiro não voa, o dinheiro não sai de lado nenhum, a não ser de coisas concretas, ou há fundos de financiamento, ou as pessoas que usam têm efetivamente de continuar a pagar. Repito, mesmo assim, não cobrem aquilo que pagam, os passos são subsidiados. Os títulos, como iremos falar daqui a pouco, são mais do que subsidiados. Portanto, mas se tiver alguma ideia milagrosa, naturalmente sou a principal interessada neste momento em saber onde é que podemos ir buscar. No caso concreto de Cascais, que por vezes falam-nos, Cascais tem transportes gratuitos. É verdade, transportes de Cascais são gratuitos, mas eles têm uma fonte de rama que em nada se compara a Coimbra. Eles têm só de seguradoras, aliás, são exatamente a derrama associada às seguradoras que remete diretamente, ou esse valor converte diretamente para o apoio ao transporte coletivo. Nós não temos nem de nada nem de perto parecido com esse financiamento da zona de Cascais. Já agora chamar a atenção que o próprio Governo tinha lançado, eu espero que se mantenha, no âmbito do Orçamento de Estado, a gratuitidade dos transportes até aos 23 anos. Portanto, aí, naturalmente, nós iremos abraçar e, com todo gosto, uma medida dessa natureza. Em relação à senhora vereadora Raquel Veiga, ao quem já vou responder diretamente à questão da semana passada, mas vou começar pelas questões, enfim, seus comentários da reunião de hoje. E começar logo pelo dia do urbanismo. Posso-lhe garantir que não é nem ignorância, nem desconhecimento. Se calhar, da sua parte, é que poderá haver aqui algum desconhecimento, e já não vou à ignorância porque eu não gosto de ofender, mas desconhecimento seguramente sim. Porque eu até gostaria de perguntar, durante os 8 anos do governo PS, quantas vezes fizeram ações e desenvolveram ações neste dia. Não sei se tem resposta. Pronto. Não são coisas diferentes, não. Porque acabaram de me chamar ou de ignorante ou de desconhecimento sobre esta matéria. Eu sei bem que o dia 8 de novembro é dia do urbanismo. Mas também deve saber que eu não estive no país. Porque nós tínhamos o dia organizado. Para a sua informação, e tenho todo gosto em dizê-lo, nós tínhamos várias ações organizadas, mas pelo facto de eu não estar, consideramos que não seria muito adequado estarmos a desenvolver aqui ações com convidados, que já tínhamos inclusive abordado, e depois eu não estar para o receber. E depois, tanto vale, quando queremos refletir sobre o urbanismo, podemos fazê-lo no dia 8 de novembro, como podemos fazê-lo no dia 28 ou noutro dia qualquer. E, portanto, simplesmente aquela ação, as ações, vão manter-se em cima da mesa, não vão ser no dia 8, mas vão ser nos próximos 1 ou 2 meses, não mais do que isso. E terei todo gosto em convidar diretamente em vir participar connosco, não só a participar e ouvir, mas se assim tiver todo gosto, inclusive a intervir, se estiver nessa disposição, porque da minha parte é um gosto, não tenha dúvidas quanto a isso. Até lhe posso dizer mais, não é ignorância nem desconhecimento, porque eu, enquanto vereadora, fui convidada, e digo isto com muito gosto, a participar em ações que estavam em desenvolvimento e organizadas por uma Câmara PS. Portanto, é para ver, e isso eu digo com muito gosto e com muita honra, porque tive efetivamente essa honra, infelizmente tive que rejeitar. Não só porque foi o que eu disse, em primeiro lugar, teria sempre a minha Câmara Municipal, onde tinha todo o gosto em debater estes assuntos e refletir muito sobre esta matéria, e acho que ninguém me pode acusar de não ter refletido desde que para aqui entrei, mas infelizmente, como disse, outras necessidades se levantaram, estive fora do país e, portanto, não tive essa oportunidade. Mas garanto-lhe que haverá, seguramente, nos próximos tempos, alguma novidade sobre isso. Porque, ao contrário do que diz, nós divulgamos o que fazemos. Não é uma Câmara fechada. Era uma Câmara fechada. Neste momento não é uma Câmara fechada. Temos feito participações públicas, vamos continuar a fazer, temos feito reflexões e são sempre abertas a todos aqueles que connosco querem colaborar. E é assim que vamos continuar garantidamente. Não sei porque é que foi buscar a Estação Velha. Eu já fiz aqui uma intervenção
há relativamente poucas reuniões atrás, sobre essa matéria. A Estação Velha é um dossiê aberto. Toda a gente pode enviar os contributos que muito bem entender, que de imediato são remetidos ao professor Busquet. Eu também já aqui já informei, não é aviso, é uma informação, de que em janeiro haverá uma nova sessão de participação pública, inclusive com uma maqueta 3D que está a ser elaborada. Portanto, nesta fase, o que eu disse é que até esta fase ainda não se justificou estarmos a debater algo que ainda está em elaboração. Está em elaboração a maqueta, há pessoas que têm facilidade de ver mapas, mas há outros que não têm a mesma facilidade e, portanto, decidimos aguardar por essa mesma maquete. Mas, ao mesmo tempo, estamos em trabalhos de caracterização e levantamento de condicionantes. Portanto, se tiver alguma dúvida, Sra. Vereadora, mais uma vez, está completamente à vontade, faça as questões que entender, mande as participações e os contributos e sugestões que entender, porque serão sempre muitíssimo bem acolhidos. Falando de participação pública, o contrário, ou melhor, participação pública era o que não havia no tempo do governo PS. E várias vezes, fique claro, nomeadamente Metrobus, votamos aqui contra, não era contra o projeto, como muita gente nos queria fazer crer. Ou queria fazer crer a própria população. Votávamos contra porque nem um desenho nos era facultado. Isso que fica aqui claro. Portanto, quando nos acusarem de não sermos abertos e de não haver participação pública e haver, inclusive, dossiês fechados, eu não consigo aceitar esse tipo de críticas, porque nunca nada foi tão aberto como hoje em dia. Todos os projetos em elaboração ou aprovados estão no nosso site, disponíveis para quem quiser ver. Mesmo o metro Mondego, por algum motivo, houve tanta contestação quando nós entramos, porque as pessoas só nessa altura ficaram a saber o que era o metro Mondego. Toda a gente pensava que era um metro, e foi aí que perceberam que afinal era um autocarro e que o projeto não era aquilo que tinham idealizado e que se discutia há mais de 30 anos. Portanto, recomendo que tenham um pouco mais de cuidado com esses comentários, porque de facto não se aplicam a nós. As obras e as árvores. Eu vou ter que recordar que o projeto da Metro Mondego, que abate efetivamente algumas árvores, foi aprovado pelo governo PS. E foi aprovado pelo executivo PS. Eu não estou a dizer que foi bom ou que foi mau. Aliás, acabei de dizer que muitos dos desenhos nem conseguimos avaliar. Portanto, nem isso conseguimos. Votamos muitas vezes contra, repito, não pela qualidade do projeto, mas pela questão processual. A forma como processualmente o processo aqui foi dirigido e diria, acompanhado. Mas, repito, o projeto foi aprovado pelo anterior executivo. E, portanto, se há árvores a abater, foi em fase de projeto que devia ter sido discutido e não foi. Por isso, quando vem criticar, umas horas é por obras, outras é não por obras, e depois o resto eu deixo ali, naturalmente, para o meu colega vereador Francisco Queiroz, que é o responsável por estes últimos abates, mas que acho que já ficou mais do que clarificado que há relatórios fitossanitários e de questões mecânicas que põem em causa a estabilidade daquelas árvores que estão a ser abatidas. E eu pergunto, se eventualmente, no meio de qualquer intempérie, uma dessas árvores cair em cima de alguém, quem é que se responsabiliza? Porque é muito fácil fazer comentários, todos nós somos defensores das árvores. Acha que não nos custa olhar para uma árvore que está em plena Praça da República e vê-la ir abaixo? Custa a todos. Também tenho as minhas histórias passadas em plena Praça da República. Temos muitas memórias, muitos momentos que nos marcaram para o longo da vida. Ninguém faz isto por gosto pessoal, como é óbvio. Agora, havendo risco, elas têm que ser abatidas. Sob risco de sobrar. Isto é crime. Havendo um relatório que identifica problemas fitossanitários, havendo a desgraça a seguir, a responsabilidade será sempre da Câmara Municipal, da cabeça, nomeadamente do Sr. Presidente. Portanto, temos de ter algum cuidado quando fazemos estes comentários. Política tem limites e tem as suas linhas vermelhas, do meu ponto de vista. E agora, então, para lhe responder diretamente às questões que levantou na última reunião de Câmara, agora sim faria a minha intervenção, Sr. Presidente, se me permitir. O tema central hoje é o setor do urbanismo da Câmara Municipal, o qual é frequentemente objeto de intervenções e de ataques políticos, designadamente pela oposição, e que tem apenas como objetivo procurar minimizar e destruir o trabalho excepcional que tem vindo a ser desenvolvido ao longo destes últimos 2 anos, resultado do envolvimento frutífero do Executivo, das chefias e dos técnicos municipais. Continua a haver falhas, naturalmente, nem poderia ser de outra maneira, portanto, lugar aqui a melhorias, mas não podemos negligenciar ou deixar de denegrir o trabalho extraordinário desenvolvido por esta equipa fantástica da gestão urbanística. Ao contrário do afirmado pela senhora vereadora Raquel Veiga, ao longo dos últimos 2 anos, foram tomadas diversas medidas no setor do urbanismo que permitiram reduzir drasticamente os prazos médios de resposta, mais concretamente em 77%.
Se em 2021 o tempo médio de resposta era de 61 dias, o mesmo passou a 25 dias em 2022 e em 15 dias em 2023. Isto não são falácias, Sra. Vereadora. São factos, são retirados diretamente do SPO, do Sistema de Obras Particulares. Atualmente, cerca de 90% dos requerimentos são analisados no próprio mês em que dão entrada. Este resultado deve-se entre várias ações, entre as quais destaco, eu podia aqui trazer uma lista longa, a aproximação de serviços da Câmara aos cidadãos e às empresas, assente na realização de inúmeras reuniões de trabalho prévio à submissão dos processos, à desmaterialização na submissão dos processos e na análise desses mesmos processos, à criação do núcleo DGU Saneamento Apreciação Liminar e à atual obrigatoriedade de apresentação por parte dos requerentes das medições no âmbito da instrução dos pedidos de operações urbanísticas. No que respeita aos dados aqui apresentados pela Sra. Vereadora da Pordata, aliás, como a Sra. Vereadora sabe, ou pelo menos deveria ser dado ao trabalho de saber, trata-se de uma deficiente inserção dos dados na plataforma do INE e cujos problemas já vêm de há muito tempo, pelo menos 2011, incluindo os 8 anos do Executivo PS. Ou seja, este problema de reporte de dados refletiu-se numa inserção parcial apenas de inquéritos, pelo que os dados apresentados em nada representam o dinamismo urbanístico do setor, ou melhor, do Concelho de Coimbra, pelo que não vale a pena aqui discutirmos valores, nem vale a pena arranjar qualquer tipo de interpretação de valores que estão errados, estão sempre por defeito. E eu digo isto não só em relação ao ano 2023, mas, como eu disse, a todos os anos anteriores. Portanto, não há uma referência. Como procurou, aliás, fazer, demonstrando uma total alienação em relação ao que se passa no Concelho de Coimbra. Tal como de imediato respondido pelo Sr. Presidente, e muito bem, a Sra. Vereadora deveria ter estudado esta questão, e nomeadamente todos os dados de anos anteriores que estavam disponíveis no portal. Portanto, verificaria que este problema perdura pelo menos desde 2011 e que se consolidou em 2013, quando, ao abrigo da Portaria 235/2013, de 24 de julho, os elementos estatísticos passaram a ser reportados ao INE pelas câmaras municipais através do preenchimento de formulários eletrónicos. A falta de formação dos técnicos, as reestruturações orgânicas da Câmara Municipal e o negligenciar da relevância destes dados levou a que, em 2013, a Câmara Municipal tenha submetido, através da plataforma eletrónica, 106 formulários, quando em 2010 tinha submetido 402. Considerando-se que estes dados alimentam não só a Pordata, mas também o Eurostat, esta situação afeta de forma extremamente negativa a imagem de Coimbra, não só no país, mas também na Europa. Por isso mesmo, nós tivemos consciência disso e de imediato agimos. A situação já tinha sido identificada por este Executivo, estando a origem do problema identificada desde junho do presente ano. Concluiu-se que grande parte dos técnicos do DGU não estavam a inserir os dados na plataforma, havendo outros que o faziam de forma incorreta. Em 2022, a situação agravou com o falecimento de um funcionário que era o que estava designado para esta tarefa. Identificado o problema, de imediato agimos, foram estabelecidos contactos com os interlocutores do INE, tendo-se designado a equipa de trabalho para a inserção dos inquéritos em falta desde janeiro a outubro de 2023. Em paralelo, em 29 de julho, foi nomeado o interlocutor aderente principal para a plataforma do INE, assim como os aderentes secundários em cada uma das unidades orgânicas para a garantia da execução desta tarefa mensal dos meses de outubro até ao final dos anos e anos seguintes. Em 20 de setembro, decorreu uma formação online sobre o sistema de indicadores de operações urbanísticas. A ação contou com a participação de todos os dirigentes do Departamento de Gestão Urbanística e mais 12 trabalhadores do DGU. A equipa já se encontra a verificar o preenchimento dos respectivos inquéritos em sede de apreciação liminar da instrução dos pedidos de operações urbanísticas, sendo os requerentes notificados quando não se verifica, uma vez que se trata de um elemento instrutório. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? Estes inquéritos são também responsabilidade dos requerentes. Portanto, o que está a ser feito por esta equipa é a verificação da qualidade destes inquéritos e sempre que há problemas instrutórios são diretamente envolvidos os respectivos requerentes. Foi também criado o órgão INE, no SPO, para que todos os processos sujeitos à submissão após conclusão do procedimento sejam remetidos aos trabalhadores através desse mesmo órgão, possibilitando assim uma melhoria do controle das operações urbanísticas que têm que ser submetidas ao INE. Por isso, perspectiva-se assim que no final deste ano a situação esteja regularizada. No que respeita a 2023 e até esta data, foram inseridas na plataforma 159 inquéritos, os quais, segundo os trabalhos entretanto desenvolvidos, representam menos de 1/3 das operações urbanísticas passíveis de registro naquela plataforma. Portanto, espero ter sido clara relativamente a esta matéria. Há um problema de reporte,
simplesmente reitero aquilo que já tinha sido adiantado pelo Sr. Presidente e, portanto, não vale a pena estarmos a fazer estatísticas em volta de números que estão, efetivamente, não estão errados, mas estão claramente subdimensionados. Por fim, um comentário em relação à acusação aqui feita, mais uma vez, pela Sra. Vereadora Raquel Veiga, no que respeita ao suposto total desconhecimento por parte dos técnicos municipais da alteração do procedimento de comunicações prévias de operações urbanísticas e da sua inoperância, já que não estaria a ser aplicada. Desminto categoricamente o que a Sra. Vereadora aqui afirmou. Os novos procedimentos foram divulgados através do edital 169/2023, assinado por mim no dia 2 de outubro e publicado no site oficial da Câmara Municipal e no site interno da DGU. Como é que um técnico pode dizer que não tem conhecimento quando o tem à frente, diretamente no seu PC? Não, há aqui alguma coisa que não funciona. E tal como determinei, foram adotados de imediato. Portanto, não seria uma melhoria, como a senhora aqui afirmou, mas é de facto já uma melhoria. Todos os técnicos, quer do atendimento ao município, quer do DGU, conhecem e estão a aplicar, e se não, convido-a, mais uma vez, e posso acompanhá-la, a falarmos diretamente, quer com técnicos, quer com chefias. Eu gostaria de saber um único nome de alguém que diga que não tem conhecimento. Os mesmos foram transmitidos diretamente por parte dos chefes aos seus técnicos, desde o dia 2 de outubro, data da assinatura do edital, que os procedimentos estão a ser implementados e que as comunicações prévias começam e acabam administrativamente no núcleo de apreciação liminar. Depois, ou seja, já não são analisados pelos técnicos, espero ter sido clara. Depois de verificada a devida instrução do processo, por determinação da Sra. Diretora da DGU, os requerentes são informados dos novos procedimentos com o envio do referido edital por e-mail, estando assim em condições de iniciar de imediato a obra. Em simultâneo, o processo é remetido à Divisão de Fiscalização para acompanhamento e controle sucessivo. Qualquer requerente que tenha dado entrada de uma comunicação prévia posterior a 2 de outubro pode confirmar a prática, entretanto, instituída. Aliás, tenho aqui e-mails que lhe posso enviar não por uma questão de RGPD, mas que lhe posso mostrar, comprovo-me isto que eu estou aqui a dizer. Sublinho que as comunicações prévias que entraram antes do edital, e se calhar é essa a confusão, essas naturalmente estão a seguir os procedimentos anteriormente estabelecidos. Por isso, Sra. Vereadora, reveja as suas fontes de informação, porque estão, essas sim, desinformadas. É esse tipo de mentiras que pode pôr em causa o bom nome da Câmara Municipal e o profissionalismo dos seus técnicos e funcionários, pelo que fica aqui reposta a verdade. As comunicações prévias agora são francamente mais rápidas. Isto é uma afirmação. São francamente mais rápidas. Muito obrigada.